Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Você pode glorificá-lo aqui essa noite. Ainda de pé como você está, você consegue descansar nesse Deus? Feche os seus olhos um pouquinho. Quando a gente diz se o trovão, se o mar se levanta, você consegue imaginar ventos fortes? Você consegue se sentir no meio de uma tempestade e ainda assim descansar? Porque você sabe que você está escondido em Deus, guardado em Deus, seguro em Deus, protegido em Deus, que ninguém pode tocar em você, que ninguém pode arrancar você da mão de Deus e do cuidado de Deus. Por isso você descansa. Glorifique Ele um pouquinho. Adore-o. 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 Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Você que pode se assentar, por favor. Tome seu assento. Saúde a todos com a paz maravilhosa de Jesus. É uma alegria muito grande podermos mais uma vez sentir de maneira tão especial a presença do Senhor aqui nesse lugar. Como é bom esse lugar. E eu não estou falando desse lugar, eu estou falando desse ambiente. Como é bom esse lugar. Aleluia. Eu quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 5. Esse capítulo 5 de Hebreus é um capítulo em que Paulo vai aqui numa tratativa falar da supremacia do sacerdócio de Jesus em relação ao que já se conhecia sobre o exercício sacerdotal. Então Paulo vai fazer aqui comparações de Jesus como nosso sumo sacerdote. E mais na frente um pouco, Paulo, a partir do verso 11, que é exatamente o texto que eu quero iniciar com os irmãos, Paulo começa aqui a tratar de uma outra coisa aqui. E ele começa dizendo assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui eu penso que Paulo começa a falar um pouquinho sobre maturidade cristã. E maturidade cristã tem a ver com crescimento, com desenvolvimento.
E nesse sentido, crescimento nos arremete, nos conduz a níveis de relacionamento, tanto com Deus, quanto com os irmãos. E eu penso que o que Paulo está querendo nos dizer aqui, é que a gente precisa transpirar espiritualidade no nível de maturidade, de crescimento. É mais ou menos assim, você inspira Deus e expira espiritualidade. É mais ou menos o que a gente estava tentando fazer aqui, nesse instante nosso de adoração. É possível que nós estivéssemos aqui, talvez nem todos, talvez a grande maioria, talvez todos, estivéssemos aqui inspirando, Deus entrando dentro de nós. E agora de nós vem a parte de expirar Deus. Isso tem a ver com maturidade. Então eu quero trazer uma reflexão hoje aqui aos irmãos, fazendo uma pergunta. Você tem fome de quê? Esse é o tema da mensagem. Pode pensar aí. Porque quando a gente fala de fome, é óbvio que a gente logo pensa em comida, né? Eu, quando era mais menino, quando eu sentia fome e não tinha próximo de mim alguma coisa para comer, logo eu pensava naquela época, eu acho que ainda hoje tem aquele biscoito piraquê de limão recheado. Nossa, eu não podia ficar com fome, que a primeira coisa que eu sentia vontade de comer era um piraquê de limão recheado, pastor Daniel. Mas essa não é a única fome que a gente tem. Ontem eu estive num congraçamento com o povo do DI, pode convidar de novo, porque eu vou. Gente, pensa, povo de Deus é povo abençoado demais. O que a gente comeu de boa carne, boa linguiça, bom frango, até tinha arroz. É ou não é, Davi, meu xará? Até tinha arroz, mas eu desprezei o arroz, porque nessa hora arroz não combina muito com o meu estômago, ele pede outras coisas. Fome, vontade de comer alguma coisa diferente. Na verdade, quando eu pergunto, você tem fome de quê? Você pode pensar em comida, você pode pensar em petiscos, você pode pensar numa série de coisas, mas não é só isso. Nós não nos alimentamos só de comida. A gente se alimenta de roupa. A gente se alimenta de carro. A gente se alimenta de casa. A gente se alimenta de viagens. Porque o que de fato nos alimenta são aqueles desejos que nós temos satisfeitos. Se você tem um desejo e você satisfaz tal desejo, isso é comida, isso é alimento. Você está saciando fome. Então, nesse sentido, eu preciso perguntar, você tem fome de quê? Há muito em nós que precisa ser satisfeito. E não é pouca coisa não. Se tem uma coisa em nós que é limitada, é o chamado conhecimento. O conhecimento é limitado. Mas o desejo não. Se temos, queremos sempre mais e coisas diferentes. Porque o desejo é algo que faz a gente querer. Então tudo aquilo que a gente realiza, tudo aquilo que a gente conquista, satisfaz algum tipo de desejo, alimenta nossa fome. Seja casamento, seja trabalho, seja roupa, seja viagens, sejam megalomanias ou ninfomanias, seja lá o que for, todo e qualquer tipo de exagero comportamental, inclusive, sacia algum tipo de fome. Você tem fome de quê? Nós somos famintos por natureza, a gente já nasce com vontade de... É verdade, o bebezinho já nasce lá, o médico faz o bichinho chorar e daqui a pouco o segundo choro dele já não é mais porque o médico deu uma
uma sapecada nele não, porque ele está com fome. E o restaurante da mãe tem que estar lá bem prontinho para atender a demanda. Embora o cardápio não seja variado, o cliente é exigente, né? É verdade, ele quer, e aí abre a boca e faz um berreiro. Porque nem sempre a questão está no cardápio, né? O prato é que diz, o cardápio pode escrever muita coisa, mas na hora de comer é que a gente diz se o negócio é bom ou não. Então nós somos famintos por natureza. Se não saciarmos a nossa fome, a gente morre. Ou coisas morrem dentro de nós. Número 1. Número 2, nessa contrapartida, se alimentarmos todos os nossos desejos, nós também morremos, ou coisas morrem dentro de nós. Pensando nesse paralelismo de coisas, existem coisas dentro de nós que não podem ser alimentadas, que precisam morrer de fome, que precisam morrer de inanição completa e absoluta. Ou seja, não alimente o pecado, por exemplo. Não dê aos seus olhos tudo aquilo que eles veem. Isso pode ser um caminho de morte. Isso pode ser veneno. Desejos que ferem a santidade de Deus devem morrer dentro de nós. E aí cabe uma pergunta, e é o primeiro ponto desta mensagem. Eu coloquei aqui na primeira pessoa, eu espero que você também o faça. Eu tenho fome de Deus. Eu disse que nós temos fome, porque quando realizamos os nossos desejos, nós nos alimentamos daquilo que nós desejamos. Primeiro ponto dessa reflexão. Eu tenho fome de Deus? É você que tem que se perguntar. Olha para você. Responde. Imagina aí um quadradinho. Sim, opção, né? Outro quadradinho, mais ou menos. Outro quadradinho, de vez em quando. Outro quadradinho, não sei. Pode ter um outro dizendo, talvez. Porque talvez a fome que a gente sente de Deus não é a fome de nos realizarmos em Deus, mas a fome de Deus realizar os nossos desejos. Isso também é fome. Deu para entender bem o trocadilho, né? O que é que você sabe sobre Deus? O que é que você tem experimentado de Deus? Não do que Deus faz, mas experimentado Deus na sua essência, naquilo que Ele é. Tão somente. Você realmente deseja Deus? Porque as pessoas estão buscando um poder, algo que estão para além delas. Agora, se Deus é esse poder, então pessoas estão querendo Deus. Até porque o poder é algo que tem essa capacidade de realizar. Quem tem poder pode, pode ou não pode? Pode. Até um ditado popular que manda quem pode, não é? Isso é poder. Quem tem juízo obedece. Eu estou falando de um tipo de envolvimento com o poder. E não um envolvimento com Deus. E não uma fome de Deus, mas uma fome do poder. Isso fica muito claro em algumas canções, eu até quis pensar em uma aqui. É antiga para burro. Quer ver só? Vamos ver se vocês lembram, hein? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Ah, vocês conhecem. Mas a gente não fica satisfeito não, é uma invocação de poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Você pode lembrar de algumas outras canções, com as quais a gente está querendo manifestação de poder
A pergunta é se estamos de fato querendo apenas esse envolvimento com o poder ou se a gente quer envolvimento com Deus. Aliás, esse tipo de coisa nos leva a perguntar: o que é que Deus quer? Eu sei o que eu quero. Na hora de saciar minha fome, o que é que Deus quer? Porque talvez você esteja no restaurante errado, buscando a comida certa, ou o contrário. Quando isso acontece, a gente fica apenas na espera por aquilo que Deus pode fazer. E aí eu penso que se você não tiver fome de Deus, sem fome de Deus, sem Deus. Outro dia eu estava ministrando aqui mesmo aos irmãos, não me lembro qual foi o culto, e eu estava dizendo aos irmãos assim: olha só, alguém convida você para um almoço, prepara um banquete para te receber. Aí você, antes de chegar na casa do irmão, você fica meio desconfiado, vai que não vai ter muita comida lá, sei lá, eu gosto de comer muito e não sei. Aí você passa no Habib ali e come um monte de esfirra. Aí vai para o almoço na casa do irmão e chega lá, tá aquela comidaiada para comer. Aí você fica até triste, você chora pela nuca assim, para poder não envergonhar o irmão, que você sai lágrima por trás da cabeça, de arrependimento. Por que eu fui no Habib? Por que eu passei no McDonald's? Tanta comida, agora eu estou aqui cheio de esfirra, cheio de massa e comida boa, eu não consigo comer. Sem fome de Deus, sem Deus. Ou você é um faminto por Deus, e Deus vai saciar a tua fome, ou você não tem fome de Deus e por consequência você não tem Deus. Nessa jornada da espiritualidade, a gente precisa aprender a estar satisfeitos em Deus. Não é essa relação de compensações. Deus e uma cura, ou Deus e um livramento, ou Deus e uma conquista. Não, é Deus ser o bastante, é Deus nos bastar. É essa fome de Deus, preenchida por Deus, e não há mais vazio dentro de nós. Sem fome de Deus, não tem Deus. É o que diz o salmista no Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará a tua fome. Grifo meu. No Salmo está escrito assim: Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas sabe o que significa? Tem gente que pensa assim: eu vou agradar a Deus, vou fazer um jejum. Não é isso não. Eu vou agradar a Deus, vou dar uma oferta violenta para abençoar a obra. Dê a oferta, mas não é isso aqui não, que o salmista está dizendo não. É outra coisa que ele está dizendo aqui. Agrada-te do Senhor, esteja satisfeito em Deus. Deus te curou? Glória a Deus. Não te curou? Estou satisfeito. Deus fez o milagre? Glória a Deus. Não fez o milagre? Estou satisfeito. A conquista veio? Glória a Deus. Não veio? Estou satisfeito. É isso que o salmista está dizendo. Esteja satisfeito em Deus, e Ele vai saciar a tua fome. Sem fome de Deus, sem Deus, você não vem para um culto, você vem cultuar. Até porque esse não é o culto do bem-estar. Você veio aqui para ser contrariado. Essa é boa, hein, Moshe?
Você estava até pensando que era outra coisa, né? Você veio aqui para ser contrariado. Você veio aqui para se arrepender. Você veio aqui para perdoar. Você veio aqui para pedir perdão. Você veio aqui para você ser salvo de você mesmo. Salvo dos amigos convenientes, que não lhe ajudam a ser santo, que massageiam seus pecados, seus egos, sua vaidade. Você veio aqui para ser contrariado, e culto onde não há arrependimento e onde não há perdão é culto onde Deus não está. Se você tem fome de Deus, a sua fome de Deus lhe arremete a essas contrariedades da nossa natureza humana. Olha para você, avalia o que está acontecendo. Esse é o indicador da sua fome de Deus, ou não? Não se iluda com arrepios. Deus não é aquele ventinho que passa. Não é. De vez em quando a gente está no lugar e passa o lugar e faz. Eu sei, isso acontece. Não é, Vanessa? Alessandra. Vanessa é talvez o nome que você vai receber no céu. Não, porque tem gente que passa um ventinho, pensa, não é não. Não é não. Não se iluda com lágrimas. Deus não vê olhos molhados. Deus só vê coração quebrantado, espírito contrito. É isso que atrai Deus. É isso que faz com que a fome de Deus invada a alma da gente. É coração que se quebranta. Tem muita gente que pode chorar e chora fácil. Eu quero ver coração se quebrantar diante de Deus. Até porque um coração quebrantado Deus não despreza. Ele sacia. Ele alimenta. Sem fome de Deus, sem Deus. E aí eu tenho que voltar ao tema principal, né? Você tem fome de quê? Terceiro lugar, já pensando em terminar. A gente precisa estar atento ao fast food da religião. Presta atenção. Num primeiro momento, as pessoas não precisam querer Deus. Eu estou contando uma história, viu? Acompanhe o enredo. Ou seja, não precisam nem pensar em pecado ou arrependimento. Você precisa conhecer a minha igreja. Sabe aquele evangelista meia boca, que não conhece Deus? Ele evangeliza assim. Você precisa conhecer a minha igreja. Olha, tem uma galera lá. Você precisa conhecer os nossos programas, o nosso entretenimento, a boa música, nada contra, né? A orquestra, que de vez em quando eu batizo de banda, e o maestro fica zangado comigo, mas ele sempre me perdoa, né? Você precisa conhecer os brothers. Tem uma galera do hip, né? Street dance lá que treme e faz assim. Cara, tem que conhecer os manos. Tem um brother lá que canta um hip hop que arrepia. Até o filho do pastor canta, tá pensando? Essa coisa sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, arrependimento, pecado, a gente trata disso depois. Esse não é o prato principal, não. O prato principal é a galera, é os brothers, mano.
As pessoas gostam da igreja, se relacionam com a religião e nada sabem sobre Deus. Por isso não conseguem ter fome de Deus. Tem fome de programas, tem fome de entretenimento. Mas onde está a fome de Deus, se esta fome não foi despertada? Ou seja, se oferece todo tipo de petisco, e petiscos tão envolventes, que o prato principal fica indigesto. Esse é o fast food da religião. Ou saciamos nossa fome de Deus, ou nos tornamos esses cristãos fracos, apáticos, anêmicos, que por qualquer coisinha entram no corredor das opções. E opções tem muitas por aí. Igrejas ao bel prazer do cliente. E no mundo corporativo é o cliente que tem razão. Então qualquer coisa que se faça no fast food da religião, o cliente muda e vai querer ser atendido em outro lugar. Então a gente não pode falar de pecado aqui não, porque o cliente pode não ficar muito satisfeito. E esse tipo de comida oferecida nesse restaurante, o restaurante vai quebrar. É o que o diabo vai dizer. E alguns aliados a ele. Sem fome de Deus, nos tornamos cheios de ideias próprias, rebeldes. Esse fast food da religião, essa empresa do entretenimento espiritual, que eu quero chamar de entretenimento satânico, essa empresa do inferno tem que quebrar. Nossos esquemas têm que quebrar. Nossa ilusão tem que ser vencida. Se todo lixo que entrou dentro de nós sair, Deus vai revelar a sua glória e vai saciar a nossa fome, hoje mesmo, aqui, agora mesmo. Até porque não podemos conduzir a presença de Deus, é Ele quem nos conduz. E para sermos conduzidos por Deus, precisamos pelo menos da fome de mais ou menos uns 5 mendigos. Conhece um mendigo assim, faminto, que está uns 4, 5 dias sem comer? Junta 5. Pensa na fome desse indivíduo. É essa fome que você precisa ter de Deus. Fica 5 dias sem comer, não é jejuando não, é sem comer mesmo, porque quem jejua ora, né? Pelo menos deveria orar e ler a Bíblia. Fica 5 dias sem comer, come nada não. Fica igual esse pessoal que quer emagrecer comendo luz. Do jeitinho que o seu corpo ficar, é desse jeito que você precisa estar em relação à sua fome de Deus. Tem gente aqui que já está pensando no pastelzinho lá, hoje vai ser bom lá, viu gente? Prepara o bolso aí, porque a cantina é missionária. Todo investimento que você faz naquela cantina abençoa missionários no nosso campo de missões. Então, deixa lá o McDonald's, deixa lá o negócio e come pastelzinho ali, toma a caldinha ali que você está abençoando vida de missionários. E está saciando sua fome de vontade de comer. Amém? Deus está farto dos fragmentadores da fé. Nesse fast food da religião, a fé se fragmenta ou se alimenta de desejos efêmeros. Gente farta de religião, que por não conhecerem a Deus, não conseguem viver uma vida de espiritualidade. Ou seja, não tem fome de Deus, não tem Deus. E agora eu vou concluir. Pensa. Nesse tempo de vida moderna dos crentes, não é absurdo perguntar: Deus é Deus na minha vida? Deus é Deus na minha vida? Ou Ele é um acessório?
Ou seja, eu chamo por Ele quando precisar. Preste atenção. É mais ou menos assim ou não é? Que a gente faz. As experiências com Deus precisam vencer os argumentos. E você precisa experimentar Deus. Você está faminto por Deus hoje aqui? O mundo aí fora está cheio de gente buscando médiuns, buscando astrólogos, espíritas, cartomantes, cristais, adivinhos, feiticeiros, guias, gurus e até profetas. E não se iludam, esses são os enganadores que estão a serviço do diabo por toda parte, até dentro da igreja. Porque o diabo tem um plano e ele está executando o seu plano. Qual é o plano do diabo? Ele quer nos manter entretidos. É essa a palavra? Vou repetir, ele quer nos manter entretidos. Ou seja, ele quer nos encher de lixo. Nos encher de lixo. E você pensa que a comida é boa? É lixo. Você pensa que o negócio é bom? É lixo. É o diabo te enchendo de lixo. Ou seja, para que você não tenha fome de Deus. Você se satisfaz com um monte de porcaria. E quando você vai estar diante de Deus, você não tem fome de Deus, porque o diabo entreteu a sua mente, envolveu o seu coração, torceu os seus desejos, moveu a sua vontade, e a fome que você tinha de Deus foi embora, e você está envolvido num plano satânico. Você tem fome de quê? Das duas, uma. Ou o diabo te engana e você morre, ou a presença e a vida de Deus te liberta e você vive. Aquilo de que você se alimenta determina o seu aqui e agora e determina o seu futuro, para onde você vai. Então eu volto a perguntar. Você tem fome de quê? Fique de pé comigo aqui essa noite. A fome de Deus gera em nós, a fome de Deus gera em nós fome de comunhão, fome de unidade, fome de amor, fome e sede de justiça, fome de misericórdia, fome de graça, fome de perdão, de arrependimento. A fome de Deus gera dentro de nós um turbilhão de anseios por coisas das quais só Deus pode nos satisfazer. O diabo não pode nos entreter e nos enganar, não pode. Você tem escolha. Faça a escolha certa hoje. Deus está te esperando. E Jesus, de braços abertos, Ele te convida. Meu filho, vem. O que você precisa? Eu vejo Jesus batendo no peito assim, com toda a autoridade. O que você precisa, eu tenho. Você ama e não é amado. Jesus bate no peito e diz: eu tenho amor para te dar. Você foi rejeitado por alguém e está sofrendo. Jesus bate no peito e te chama: eu te acolho, eu te recebo, eu não exijo nada de você. Vem, porque eu posso saciar essa sua fome de acolhimento. Você foi ferido, machucado, as esperanças se foram. Jesus está batendo no peito, abrindo os braços e chamando você: vem, porque hoje eu posso saciar a tua fome.
Talvez você entrou por estas portas, ou mesmo você que me ouve pela internet. Jesus hoje, Ele pode e Ele quer preencher vazios na sua vida, alimentar você e conduzir você a viver uma vida de vitória, de triunfo. Se você está aqui entre nós e a sua vida ainda não está nas mãos de Deus, você ainda não entregou sua vida para Jesus, só Jesus pode saciar a tua fome de Deus. Está uma mão levantada ali, onde tem outra mão levantada para Jesus? Jesus essa noite te convida, vem filho meu, vem, porque tem um banquete te esperando, tem uma festa te esperando. Tem mais alguém aqui que quer levantar sua mão e dizendo: eu quero entregar a vida para Jesus, porque estou faminto e preciso ser saciado? A mão de Deus está aqui estendida para te abençoar. Tem uma mão, outra estendida. Levante a sua mão, entrega a sua vida a Jesus hoje aqui, porque só Ele pode saciar a tua fome. Gostaria que alguém se aproximasse daquele irmão que está com a mão levantada bem ali no meio. Nós vamos orar. Senhor meu Deus, este Senhor que está aqui, estes que me ouvem pela internet, estenda as tuas mãos agora, Senhor. Tome-os, salve-os, liberte-os, que estes vejam a tua glória e sejam saciados na sua fome. Escreve os seus nomes no livro da vida e deles a alegria da salvação, em nome de Jesus. Agora você que está aqui hoje, eu quero que você faça uma oração comigo também. Você tem fome de Deus? Você tem fome de Deus? Você pode dizer, eu vou perguntar e você diz amém se você tem. Você tem fome de Deus? Amém. Eu vou perguntar de novo. Você tem fome de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aqui esta noite, bem pertinho de nós, mas tão perto, que se você olhar um pouquinho para o lado, você vai conseguir tocá-lo. Deus está aqui pertinho. Oração, encontro calma. Na oração, encontro pertinho de nós. Feche os seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, toma nossa vida aqui essa noite, toma nossos desejos, toma, Senhor, toma nossa fome. Oh meu Deus, somos teus filhos, e o que queremos e o que precisamos está em Ti. Tu és a nossa fonte de alegria, Tu és a nossa fonte de prazer, Tu és a nossa fonte de expectativas, Tu és nossa fonte de esperança. Meu Deus, a nossa vida está escondida no Senhor. Meu Deus, ministra aos nossos corações aqui essa noite e sacia a nossa fome e nos faz sair daqui hoje, meu Deus, regozijando, cheios de alegria em nosso coração, porque Deus está aqui, Ele está perto de nós, está envolvendo a nossa vida e nos tornando homens e mulheres os mais felizes nessa terra. Receba agora o toque da mão de Deus e seja feliz e seja saciado em nome de Jesus. Ainda de pé, nós vamos cantar uma canção e você tem a oportunidade de adorar o Senhor. Cante com muita alegria, jubile, o teu Deus está aqui. Aleluia. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, sobe o seu
som de Jesus. Mortos pro mundo, vivos na luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, até que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, sobe o seu amor, reina o seu amor. Sopra essa luz, amor, sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Diga, nada vai nos separar, nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Com amor